Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, galera. Boa noite. Então, nós estamos no terceiro módulo da Eclesiastes. Nós estamos estudando nesse módulo de uma maneira muito concreta o credo. Então, nada melhor, ano da fé, né? Vou sempre estar lembrando isso. É um pedido do nosso Papa Emérito Bento XVI, o estudo da fé nesse ano, e ele deixou de presente para a gente, além do enquete, deixou de presente que em cada 3 aulas consecutivas de estudo da fé, do catecismo ou dos textos do Concílio Vaticano II, tem urgência plenária. Então, negocinho bom, né? Quem está precisando, né, de mais indulgência aí para reparar os pecadinhos pela vida, então tá tendo essa oportunidade. Mas mais do que isso, a gente precisa estudar a nossa fé para que a gente possa dar respostas concretas sobre o que está acontecendo aí fora. Porque eu falava aqui um pouquinho antes, mais do que estar na igreja, nós precisamos aprender a ser igreja. E ser igreja exige de nós dedicação, exige de nós sentarmos a nossa bundinha na cadeira, debruçarmos sobre o que é estudar a nossa fé. Na aula passada nós estudamos os 10 primeiros números do Yucat, que fala da nossa abertura a Deus, como nós somos criados, por que nós somos criados. Se você não assistiu esse vídeo, por favor, acesse no link aqui o vídeo e assista. Quem não viu que está aqui, lá na CBS, que já está no YouTube, já pega e assiste. Porque quem esteve aqui na última aula viu que o negócio foi para arrebentar. Até eu saí arrebentado aqui, né? Fiquei mais ou menos. Quem é que o Gabriel que está com o dente virou para mim e falou assim: você está estranho, eu estou mexido, né? Porque foi bem legal a aula. Então, você assiste. Hoje nós vamos trabalhar os outros números do Yucat, a segunda aula, a partir daquilo que o tema que continua. Essas 3 primeiras aulas, elas vão ser como grandes introduções para a gente poder entrar de cabeça no credo. Então, a gente precisa ficar atento àquilo que é o básico que Deus vai dando para a gente, tá bom? Pode passar. Bem, nós estamos na primeira parte, então, quem acompanha os módulos viu que nós começamos a terceira parte do Yucat, e depois agora nós voltamos para a primeira parte do Yucat e vamos trabalhar com o credo. Pode passar? O tema geral dessas 3 primeiras aulas é por que podemos crer. Então, como eu falei semana passada, não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Se o povo duvida da existência de Deus, quando a gente afirma isso, nós podemos dizer, porque nós podemos crer, porque Deus existe, é uma afirmação que a nossa fé precisa fazer. Então nós estamos aprendendo nessas 3 primeiras aulas por que podemos crer, mais que uma afirmação, mas uma certeza disso. Pode passar? E aí hoje, lembra que a aula passada foi, nós somos abertos a Deus, né? O ser humano é aberto a Deus, o ser humano busca a Deus, o ser humano foi criado por amor de Deus. Deus por amor nos criou, mas esse Deus que nos ama e que nos cria por amor também nos revela, também vem ao nosso encontro. E já nos últimos números da aula passada a gente foi vendo isso de uma maneira bem concreta, mas hoje de uma maneira mais ainda que vamos ver hoje. Então, Deus se aproxima de nós. Pode passar. Bem, pega o seu Yucat aí. Vamos pegar número 11 do Yucat. E a primeira pergunta que eu quero apresentar para nós é: por que transmitimos a fé? Beleza. Quando nós encontramos com Deus, nós temos um encontro pessoal com Jesus. Então, quer dizer, a nossa vida muda totalmente. E um sinal claro de uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus é o desejo que ela tem de fazer Deus conhecido aos outros. É um ótimo sinal de uma pessoa que não se converteu, ela fazer uma experiência de Deus e ela não ficar incomodada com as outras pessoas que estão ao redor. É um ótimo sinal de que ela não fez uma experiência concreta de Deus. Que ela está na igreja por causa do barulho, da música, das pessoas, mas realmente ela não fez uma experiência com Deus. Porque quando eu faço uma experiência com Deus, a primeira coisa que eu quero fazer é o quê? Anunciar esse Deus que eu amo às outras pessoas. E assim foi desde que igreja é igreja.
Foi assim que foi com os apóstolos, depois os sucessores dos apóstolos e assim sucessivamente. E aí são 2000 anos de história nessa brincadeira. Então, por que nós transmitimos a fé? Nós estamos no ano da fé, então tem que ter um motivo para a transmissão da fé. Transmitimos a fé porque Jesus ordenou-nos ide fazer discípulos de todas as nações. Ué, o que é isso aqui? Ide fazer discípulos de todas as nações. O que é isso aqui? É o tema que o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, deu na Jornada Mundial da Juventude. Isso aqui não é por acaso. Em pleno ano da fé, a juventude do mundo inteiro, de uma maneira muito especial, a juventude católica do Brasil, é chamada a transmitir a fé. Por que eu transmito a fé? Porque eu gosto, porque eu sinto um arrepio toda vez que eu prego, porque eu gosto de ver as pessoas chorarem quando eu prego com muita emoção? Não, porque isso é uma ordem de Deus. Jesus deixou essa ordem. E dorme com esse barulho, porque se essa ordem já estava sendo dada, ela está sendo proclamada nos ouvidos dos jovens católicos, de maneira muito especial dos brasileiros, a plenos pulmões. E aí, há uma esperança de Deus com relação à juventude do Brasil. Deus sabe que pode contar e que a juventude do Brasil tem potencial para poder a fé conhecida, fazer a fé ser conhecida de uma maneira concreta. Então, nós precisamos de ver isso aqui. E aí a pergunta que eu faço para você: quem você evangelizou hoje? Hoje. E evangelizar não é pregar. Evangelizar não é só pregar, não é só falar de Jesus, mas evangelizar também é anunciar Jesus na sua vida com uma atitude concreta. Nenhum cristão autêntico deixa a transmissão da fé apenas ao cuidado dos especialistas, catequistas, párocos, missionários. Então, era o papinho que eu estava tendo com a galera aqui antes de começar a aula. Nós não podemos, se nós somos cristãos autênticos, deixar que a transmissão da fé se dedique a poucas pessoas. Ah, não, isso é trabalho do padre. Falar de Jesus Cristo é trabalho do padre. Falar de Jesus Cristo é trabalho dos pregadores do meu grupo de oração jovem, na minha pastoral. Falar de Jesus Cristo é trabalho do pessoal da catequese. Falar de Jesus Cristo, não. Falar de Jesus Cristo é trabalho de qualquer cristão autêntico. Somos cristãos para os outros. Isso significa que cada cristão autêntico deseja que Deus chegue também aos outros. E é aquilo que a gente falava no começo. A sua vida autêntica em Deus, uma vida autêntica em Deus, exige de você um anúncio da boa nova. E anunciar a boa nova, não se preocupe, não é só sair para pregar. Tem uma historinha fantástica de São Francisco. São Francisco chamou 2 freios com ele. Falou assim: vamos na praça de Assis evangelizar? Pregar o evangelho? Ó, os 2 avivavam o fogo. Não, agora. Francisco desceu, foi para a praça de Assis, deu uma volta na praça e falou: vamos embora? Aí um deles, acho que era o Leão: mas como assim vai embora? Você não chamou a gente aqui para evangelizar? Ele falou assim: mas nós evangelizamos. A nossa vida tem que evangelizar. E aí eu vou dar um passinho a mais em São Francisco. Se para poder evangelizar alguém você precisa abrir a sua boca, está tudo errado. Se para poder evangelizar alguém, eu e você precisamos pegar uma Bíblia e começar a pregar, está tudo errado. A minha vida precisa anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque pode ser que a única chance que alguém tem de ler o Evangelho seja ler o Evangelho na sua vida. Porque pode ser que aquela pessoa nunca abra uma Bíblia. Mas a sua vida pode ser, e tem que ser, assim como a minha, um Evangelho concreto para aquela pessoa. Aqui nós temos a foto do Sino dos Bispos, que aconteceu em outubro da nova evangelização. A igreja está fazendo e está lutando para renovar essa transmissão da fé. O YouCat é um instrumento dessa renovação da transmissão da fé da igreja. Gente, vamos ser sinceros. Quem daqui da sala tem o catecismo grande? Levanta aí. Ótimo, beleza. Você leu metade, diz para mim, metade. Por quê? Porque não nos é atrativo. É um mar de conhecimento, mas não nos é atrativo. Aí você bota as figuras, bota o bonequinho que corre na beira da página, né? Pinta de amarelo, um amarelo bem cheguei, né? Uma coisa bem discreta. E aí, aquilo
se torna atrativo. Diminui o tamanho, bota papelzinho de folha de revista. O conteúdo é o mesmo, diluído. Mas sacia a gente de qualquer jeito. E aí é igual os ovos, depois que prendeu na boca, irmão, daqui a pouco você está indo lá no grandão de novo. A igreja está investindo nisso. Mas isso não é um trabalho só da igreja. A igreja, como eu digo, é quando a gente pensa a igreja como só instituição, só hierarquia. Então, por exemplo, a igreja são os padres, os párocos, os consagrados, os seminaristas. Não, a igreja somos nós. Então, a igreja que está revendo o seu jeito de anunciar a Jesus Cristo somos nós. Você prega há quanto tempo do mesmo jeito? Você fala de Jesus Cristo há quanto tempo do mesmo jeito? Se você não muda a sua pregação com o passar do tempo, tem alguma coisa errada. Porque o cristão está sempre sem renovar. Pode passar. Como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Pergunta o número 12. Porque, gente, o problema não é só anunciar a fé, mas anunciar a fé verdadeira. Picareta tem um monte. Picareta tem um monte. Gente com muita boa vontade, mas com pouca fé católica, tem um monte. Não adianta anunciar a fé, tem que ser a verdadeira fé. Encontramos a verdadeira fé na Sagrada Escritura, na tradição viva da igreja. Vamos lá, aulinha de catecismo. Vocês lembram qual é o tripé da fé da igreja católica? Lembra? Sagradas Escrituras, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. Beleza? Ótimo. Onde está a verdadeira fé? Com todo o respeito e carinho que eu tenho para os nossos irmãos evangélicos. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Não tem na Bíblia. Então não é de Deus, não, meu irmão. A minha fé é pautada num tripé. Tira os dois e fica cabendo. Onde está escrito isso na Bíblia? Não. Isso não é pergunta de católico. Pergunta de católico é: o que a igreja ensina sobre isso há 2000 anos? Porque aí entra a tradição, aí entra o magistério, aí entra a Sagrada Escritura. Deu para entender? E aí no YouCat, na sua mão, levanta o seu YouCat onde você está. Sabe o que tem aí na sua mão? Já tem 2 pedaços: Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Beleza? Já tem metade. Porque da sua Bíblia, na outra mão você tem que ter a Sagrada Escritura. Pronto. Quando você lê a Bíblia e você não entender alguma coisa, ou você achar estranho, procura o que a igreja fala sobre tudo ali. Esse é o caminho certo que um jovem católico deve fazer. Porque senão, meu irmão, você vai ler lá, né? É melhor arrancar a mão e o pé e entrar no reino dos céus sem ela do que ir para ela para o inferno. Aí acabou que vai estar lá arrancando as coisas. Porque está lendo a Bíblia literalmente. Mas não é todo um jogo de palavras, você tem que entender isso. Ou então, na hora que o nosso irmãozinho chegar na sua casa com a Bíblia debaixo do braço e falar para você assim: você sabia que a palavra de Deus fala que não pode construir imagens? Aí vai te mostrar lá, porque está escrito lá. Aí você, meu Deus, e agora? Vou quebrar tudo dentro de casa. Vou quebrar todas, sou idólatra. Aí se você for o cara minimamente sabe, você passa mais 3 páginas da Bíblia e você mostra para ele que Deus ordenou fazer imagem. Aí depois você pergunta para ele assim: o fundador da sua igreja aí, né? Martinho Lutero. Na igreja onde ele fazia congregava, tinha imagem? É porque tinha, né? Inclusive diz que ele morreu rezando a Nossa Senhora, né? Quem ensina isso? Está escrito na Bíblia? Na igreja ensina. Então a verdadeira fé está nesse tripé. Então, pelo amor de Deus, nada de vida manca, viu? Chega de católico manco. Católico que vai, fica só com a Bíblia já dá até com a marca de desodorante nela, nas páginas, de tanto que ela está debaixo do sovaco, entendeu? Mas de fé católica mesmo tem pouca coisa. O Novo Testamento surgiu da fé da igreja.
Escritura e tradição pertencem mutuamente. A transmissão da fé não ocorre primordialmente através dos textos. Santo Hilário de Poitiers, bispo da igreja antiga, dizia: a Sagrada Escritura está escrita no coração da igreja, mais que em pergaminho. Gente, você acha que São Pedro tinha uma Bíblia igual a sua? Você acha que Paulo tinha uma Bíblia igual a sua? E como é que eles sabiam tudo que Jesus tinha falado? Como? Um ia contando para o outro. Essa Bíblia bonitinha do jeito que você tem aí, filho, vem depois, ó. Então a tradição e o magistério vieram antes. Você sabe como é que foram escolhidos os textos? Porque aparece muita gente de apócrifo, né? Apócrifo é texto não canônico. Não é texto do capeta. É texto não canônico. Textos que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Que você pode ler igual você lê um romance, mas que não foram inspirados pelo Espírito Santo. A igreja não considera. Tá? Mas você sabe qual era o critério para saber se podia ou não o livro era inspirado pelo Espírito Santo ou não? A pergunta era: esse livro pode ser lido na missa? Essa carta de São Paulo pode ser lida na missa? Ah, pode. Então foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, para desespero dos meus irmãos evangélicos, só se tem Bíblia porque tem missa antes. Porque a Bíblia, os textos que estão aí foram textos que foram escolhidos no Novo Testamento porque eram textos que podiam ser lidos na liturgia, que tinham interesse para todos os cristãos e não a um grupo específico. Então primeiro veio a tradição, primeiro veio a igreja que escolheu, depois veio a Sagrada Escritura. Então eles podem rasgar a cueca pelas cabeças, entendeu? Pode se rasgar de cima e embaixo, mas só tem Bíblia porque antes de tudo existiu igreja e existiu sacramento. Tá? Beleza? Já os discípulos e os apóstolos tiveram a experiência da vida nova, antes de mais através da comunhão de vida com Jesus. São Pedro não tinha um textinho bonitinho para ficar lendo. Ou você acha que era transcrição automática ou closed caption, que Jesus ia falando e ia aparecendo na barrinha embaixo assim, tudo que ele ia falando? Claro que não. E ninguém ficava rodando com pergaminho debaixo do braço, um monte de pergaminho, escrevendo o que Jesus falava, não. Porque antes de qualquer coisa, eles não estavam preocupados em registrar no papel, eles estavam preocupados em mudar a vida deles com aquela palavra. E aquela palavra foi tão forte, mudou a vida deles de tamanha forma, que passaram-se anos, 30 anos, 40 anos, e eles lembravam o que Jesus tinha dito. Você sabe quando que foi escrito o Evangelho de João? Jesus morreu ali por volta do ano 33, 36 para frente. 30. Na década de 30 ali do primeiro século. Beleza? Sabe quando foi escrito o Evangelho de João? Na década de 90 do primeiro século. Quantos anos depois? 60. 60 anos. Tá? Você imagina 60 anos depois alguém ainda lembrar, ou porque estava vivo um dos apóstolos, ou porque alguém tinha escutado um dos apóstolos dizer. Era uma palavra que penetrava o coração. Aí a pergunta que eu faço para vocês: qual foi o Evangelho de domingo? Tá bom, e o de hoje? Deixa eu falar. A jovem igreja convidou outras pessoas a essa comunhão que continuou de outra maneira após a ressurreição. E isto que constitui a fé até hoje. Os cristãos convidam outras pessoas para descobrir a comunhão com Deus, a qual, desde os tempos dos apóstolos, se manteve genuína na Igreja Católica. Como é que a igreja é feita? De cristãos que chamam outros. Desde que o mundo é assim. Jesus chamou os apóstolos eles chamaram os discípulos, Jesus chamou os discípulos, beleza, esses chamaram outros e assim sucessivamente. E nós estamos aqui, bem bonito e famoso, porque alguém chamou você, não é verdade? Ótimo, isso quer dizer que tem gente lá fora esperando você
chamar eles. Tá? Pode passar. 13. Pode a igreja enganar-se em questões de fé? Pode a igreja se enganar? Se a igreja é quem detém o cuidado e o zelo pela Sagrada Tradição, pelo Sagrado Magistério, pela Sagrada Escritura, pode a igreja se enganar? Esses últimos dias aí, por causa da renúncia do Papa, aí tem ninguém achando que o colégio cardeais é feira, né? Feira onde cada um grita a sua fruta mais alta, olha a banana, olha o mamão, e voa a galinha, e voa a pena. O povo está achando que o colégio cardeais é isso, né? Não, já tem lá. Hoje eu vi no jornal, pegaram e fizeram cartazes de um dos cardeais, que é o cardeal da África, e começaram a pregar em Roma, escrito assim: vote nele. Isso é deboche. É deboche. Não, porque o Papa renunciou. O Papa já disse por que renunciou. Por causa da questão da idade, fragilidade de saúde. Eu vou ficar me preocupando com mais o tempo. Ah não, eu acho que é um complô. Entendeu? Complô o quê, rapaz? Faz um complô aí com os 3 neurônios que você tem na cabeça e tenta só entender o que está escrito. Entendeu? Porque tenta reunir os 3 neurônios que você tem, porque não é mais que isso. Então, nessa hora, esse tipo de pergunta aparece. A totalidade dos crentes não pode errar na fé. A totalidade dos crentes. Não, os irmãos evangélicos crentes aqui não. Crente é quem crê. E quem é a totalidade dos crentes? Como é que é o nome disso? Igreja. Porque Jesus prometeu aos seus discípulos mandar-lhes o Espírito da verdade e conservá-lo na verdade. Gente, Jesus falou, eu não vou duvidar. Jesus não disse: não vos preocupeis com o que eu falei, com o que vais falar. Não é isso? Ótimo. Tal como os discípulos acreditavam em Jesus de todo o coração, também o cristão pode confiar totalmente na igreja, se procura o caminho da vida. Efetivamente, se o próprio Jesus fez dos seus apóstolos participantes da missão de ensinar, a igreja tem uma função educativa e não pode se calar. É por isso que ninguém morre de raiva de nós. Por que a igreja tem que se meter em questão de bioética? Por que a igreja tem que se meter em questão de célula-tronco? Por que a igreja tem que se meter com tantas essas coisas? A igreja tem que se meter porque ela foi dada a ela a função de defender e de proclamar a verdade. Por isso, e ela não pode ser calada, está escrito em enquete. É certo que alguns membros da igreja podem enganar-se e até cometer erros graves, mas a igreja como um todo nunca poderá se desviar da verdade de Deus. Então não se assuste quando um padre, um leigo, um religioso, um bispo faça alguma coisa que seja errada. Olha o que está dizendo: um ou mais de um, mas a igreja como um todo, não. E tudo que o Papa fala sobre fé, moral e costumes, a igreja afirma que ele fala com toda e plena autoridade, com toda e plena verdade. O Espírito Santo dá ao Papa essa segurança. Deu para entender? A igreja transporta através do tempo uma verdade viva, que é maior do que ela mesma. Não é a verdade da igreja, é algo que foi confiado à igreja, que não é dela, mas ela detém. Fala-se de depósito firme, depósito da fé, o tesouro da fé que deve ser preservado. É por isso que a igreja não se cala. E é por isso que eu não posso me calar diante do erro do meu irmão. Porque eu defender o depósito da fé é começar a defender a fé da igreja na vida do seu irmão, da sua irmã, que está indo por um caminho errado e você não fala nada. A igreja não pode se falar. Quem é a igreja aí levanta o braço? Só quem é? Muito bem.
Então, meu irmão, abre essa boca, vive falando mal dos outros, entendeu? Vai ficar pensando em falar mal dos outros e começa a falar a verdade. Tá? Pode passar. 14. É verdadeira a Sagrada Escritura? É verdadeira a Sagrada Escritura? Os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade de Deus, porque são inspirados. Ou seja, foram escritos por inspiração do Espírito Santo. E tem quem como autor? Deus. Deus como autor. A Bíblia não caiu do céu feita. Você acha que a Bíblia caiu? Me presta a sua Bíblia aí. Você acha que a Bíblia caiu assim, né? Com zíper, né? Capa marrom. Ela caiu assim, ó, prontinho. Você acha que foi? Né? Inclusive com a lombadinha vermelha para ficar bonitinho, né? Você acha? Você acha que ela caiu assim? Claro que não. Mas Deus não aditou também. Não aditou escritores inconscientes. Gente, eu vou fazer um gesto, vocês vão entender. Essa coisa aqui, ó, não é coisa de católico. Então você não acha que chegou lá, né? São Paulo, São Pedro, São João, São Tiago, São Lucas e psicografou, né, o Evangelho. Espera aí que Deus está falando comigo. Gente, pelo amor de Deus, vamos ser um pouquinho. Deus não pegou gente inconsciente assim, né, que estava em transe. Espera que agora eu vou escrever. Evangelho de João. Não é. Pelo amor de Deus. Antes, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu o serviço de pessoas na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo ele neles e por eles, pusesse por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo que ele queria. Gente, Deus, ele investe na pessoa certa. Vamos lá, Paulo, beleza? Grande parte do Novo Testamento foi escrita por ele, certo? Beleza. Ótimo. Sabe quantas línguas ele falava? Sim. Ele falava hebraico, que era a língua de origem. Ele falava grego, e todas as cartas foram escritas em grego. E ele falava latim, porque era cidadão romano. Aí Deus pegou ele por acaso, né? Claro que não. Lucas. O Evangelho de Lucas foi escrito em grego. E o grego era a língua comum ali. Deus não investe em tudo. Deus pega, fulano, ciclano. O Evangelho de Mateus, de Marcos, que dizem até alguns chamam de o Evangelho de Pedro, porque Marcos era secretário de São Pedro. Então acredita-se que muito que Marcos escreveu foi coisas que ele escutou São Pedro contando, não é? O Evangelho de Marcos. Mas não foi psicografia, não. Gente consciente. Gente, a pedagogia de Deus não mudou. Faz assim com o dedinho. Faz aí, beleza? Sabe essa pessoa aqui que não presta? Sabe? Deus não usa de você? E tu presta? Eu não presto. Eu não presto o suficiente para poder falar de Deus. Mas Deus está usando, né? Como não tem nada melhor, né? Então está pegando que na raiva mesmo. Né? Como diria o Padre João, na xepa da feira. Né? Amplifica. Mas ele usa. Quem ele queria? Para que determinados textos fossem reconhecidos como escritura sagrada, tiveram de ser aceitos pela Igreja Universal. Olha aquilo que eu tinha te falado. Teve que existir, portanto, um consenso nas comunidades. Os textos eram importantes para todas as comunidades, por isso eles eram admitidos. Olha, isso aqui é de Deus.
É igual quando você está, o pessoal da espiritualidade, da renovação carismática, você está num ambiente de oração e de repente uma pessoa traz uma palavra de profecia que todo mundo sabe que é de Deus. E tem hora também que a gente sabe que não é. Mas daquelas que todo mundo sabe. Que não tem dúvida, ninguém fica com dúvida disso. Consenso, o discernimento passou pela comunidade reunida para bem nesses textos. Desde o século IV, esses escritos proto-cristãos estão fixados no cânone das Sagradas Escrituras, tal como foram realmente inspirados pelo Espírito Santo. Então, esse cânone, o que é cânone? Cânone é a reunião dos livros da Bíblia, beleza? A Bíblia Antiga, o Antigo Testamento, a Bíblia Antiga não, o Antigo Testamento já tinha, os gregos, o povo de Israel usava a Bíblia já em grego. São Paulo pregou o Antigo Testamento com a Bíblia, com os livros da Bíblia hebraica em grego. Tá? Beleza? Ótimo. O Novo Testamento desde o século IV. Aí os nossos irmãos evangélicos, o que fizeram? Para não dizer que a Bíblia deles era igualzinha a nossa, eles pegaram a tradução hebraica da Bíblia, que tem menos 7 livros do que a nossa. Por quê? Porque essa tradução hebraica não considerava inspirados nenhum livro que não fosse escrito em hebraico. Porque na cabeça daquele povo, eles achavam que Deus falava em hebraico. Então, o que não era hebraico, não tinha vindo de Deus. Aí, os nossos irmãos evangélicos pegaram essa Bíblia da hebraica e colocaram a Bíblia deles junto com o Novo Testamento. Faltam 7 livros. Só que é bom lembrar que São Paulo pegou com a Bíblia em grego. Toda a base da teologia da graça que os nossos irmãos evangélicos gostam tanto partiu da leitura da Bíblia em grego de São Paulo. Os livros hebraicos em grego. Livros hebraicos em grego, tá ótimo. Livros judeus em grego. Tá? Deu para entender? Porque vai ter jovem falando para você. Essa semana eu tive notícia de gente, aí nega a raça, né? Que eu sou formado de história. Eu tive notícia de um professor de história que na sala de aula essa semana pegou 2 moleques chegando em casa falando para o pai que tudo que estava escrito na Bíblia era mentira. Porque o professor de história pegou e foi falando para eles que era tudo mentira. Mentira, ó, tudo mentira. Magdalena não abriu, Adão não existiu, entendeu? Tudo mentira. Os moleques chegaram em casa, ó, tudo que está escrito na Bíblia é mentira. Gente, vamos usar da lógica. Você acha que tinha alguém lá na hora que Deus estava criando o mundo? Não tinha nem chão. Não tinha nem chão. Ou você está achando que a criação do mundo foi feita em HDTV que você pausa e volta. Aí quando criou o homem foi, voltou. Deixa eu ver como é que foi aqui. E foi escrito. Não. Então não foi. Tá escrito errado. Tem que. A santa ignorância. Tem que respirar fundo. E eu não vou longe não. Teve um desses maranatás que eu fiz, se eu não me engano, foi o último. Teve um moleque que me pegou num quarto lá. E as perguntas que ele me fazia era disso. Tu estava no quarto, não estava? As perguntas que ele me fazia era só essa. Mas me fuzilou. O mundo foi criado 7 dias? Falei, não. Então está escrito na Bíblia errado? Falei, não. Aí você tem que explicar para ele todo, ele entendeu. Mas se você não tivesse a resposta? No primeiro não que eu tivesse dado para ele, não foi criado 7 dias, não. Ai meu Deus. Então está tudo errado, ai meu Deus. E balança as pernas. Por isso que a gente precisa estudar. Passa. 15. Como pode a Sagrada Escritura ser verdade se nem tudo que nela se encontra está correto? Agora para mim. Essa é boa. É verdade? Mas tudo que está lá escrito nela está correto? Porque lá no Antigo Testamento está escrito assim: ama o teu amigo e odeia o seu. Mas aí depois disso que fala o quê? O que ele disse que quer fazer? Amar o inimigo. Também é contradição, né? Está errado. Mulherada então tem uma parte ali do Levítico, Êxodo, que a mulherada fica doida, que manda levar a mulher para o templo, bagunçar o cabelo dela. Tem sim, sabia? Tem lá na Bíblia. Quando a suspeita de traição leva para o templo, bagunça o cabelo.
arrasta, não sei o quê, aí é para fazer aquilo. Claro que não. Mas então tudo está escrito, a Bíblia é verdade, mas quer dizer que nem tudo que está escrito nada é verdade? Mas peraí, como é que é isso? A Bíblia não transmite precisão histórica, nem conhecimento científico natural. Gente, a Bíblia não é um livro de história. Então não se preocupe quando você fizer as contas das datas que estão sendo ditas na Bíblia e não bater. Quando falar para você que fulano de tal viveu 150 anos. Ai, então peraí, fulano viveu 150 anos? Não, Sandra. Você não estava no Guinness Book? Mas por quê? Porque o judeu, falar que uma pessoa tinha muitos anos de vida era falar que não é uma pessoa sábia. Deu para entender? Então não é um livro de história, não é um livro científico natural. Então, filho, está escrito lá que o mar abriu e aquilo ter sido a maré que baixou, pouco importa, porque o povo não estava interessado. Gente, vamos lá. Quer ver vocês entenderem a Bíblia rapidinho? Beleza. A gente, quando encontra com Deus, a gente pede uma resposta para Deus das coisas. Até folha de árvore que cai na nossa frente, Deus fala com a gente. Estão mentindo? Não. A folha de árvore caiu, você entendeu que era a resposta de Deus para você, você chega, chora, fica todo feliz, e se passar uma pessoa do seu lado que vê a mesma coisa, vai achar que caiu a folha da árvore. Beleza? Mas para você que fez experiência, o que aconteceu? Deus falou com aquele povo sabia, cada experiência que vivia, que era Deus fazendo aquilo na vida deles, mesmo que estivesse do lado assistindo, não visse aquilo. Deu para entender? Aí se eu peço para você assim, escreve para mim a experiência da folha de árvore, sua experiência da folha de árvore caiu no chão. Você vai falar, a folha caiu, Deus falou comigo, e eu vi naquela folha a vontade de Deus. Estava escrito lá na folha, a vontade de Deus é essa. Não, mas você fez essa leitura. Então, não tem pressão de dar conhecimento científico e natural, nem de história. Também os autores eram filhos de seu tempo. Eles partilhavam as concepções culturais do seu ambiente, em cujos erros, por vezes, estavam presos. Então, por isso que mandavam se amanhã o cabelo da mulherada. Porque naquele tempo, não era assim. Imagina, meninas, seu namorado pega você, leva para o tempo, no meio da igreja. A gente podia fazer isso mesmo, não. Eu pego lá no meio da igreja, pega, bota você lá na frente do altar e fala assim, no seu cabelo. Então o cara suspeitou que você está. Mas por quê? O povo era cultura. Era cultura. Quer ver uma coisa da cultura? O judeu não come carne de porco, certo? Não come até hoje. Por que o judeu não come carne de porco? Se você perguntar para o judeu por que ele não come carne de porco, ele vai falar, vai contar toda uma história para você e vai dizer que Deus tinha falado que não é para comer carne de porco, certo? Qual é a base natural disso tudo? Por que o judeu não come carne de porco? Gente, como é que a gente faz carne de porco hoje? Tem um bom cuidado, né? Tem que ferver, por quê? Porque tem bactérias se a gente não ferver tudo. Agora você imagina esse povo no deserto, rodando lá e comendo carne de porco. Você acha que eles iam passar bem, né? Aí, para uma situação de saúde, o que eles falam? Olha, é melhor a gente não comer isso, mas aí o povo interpreta, arruma uma explicação divina para aquilo, porque a vida deles era tudo relativo à igreja não, tudo relativo à fé deles. Não, Deus não quer que nós comamos, porque aí via alguém comer e morria, achava que não era vontade de Deus comer. Deu para entender? O mínimo. Por que os leprosos não eram banidos para fora e andavam com sininho e gritavam leproso, leproso? Porque se ficasse na sua família, todo mundo pegava. Por isso ele era retirado da comunidade. Falava que era pecado, falava que era punição de Deus, mas na verdade era um ato de saúde. Não obstante, tudo que o ser humano precisa saber sobre Deus e sobre o caminho da sua redenção encontra-se com infalível segurança na Sagrada Escritura. Então, aquilo que é erro, a gente enxerga que é erro, por causa dos homens que escreveram.
É igual eu pedir para você assim, ó, transcreve agora tudo que eu estou falando. Você vai transcrever, mas você vai transcrever literalmente o que eu estou falando? Você vai ter os seus erros. Por quê? Você é gente. Mesma coisa, gente. Mas tudo que a gente precisa saber para a nossa salvação está na Bíblia. Deu para entender? Está na Bíblia, mas não está só na Bíblia. Lembre-se disso. Olha a frase. Tudo que o ser humano precisa saber sobre o caminho da sua redenção encontra-se, como eu falei, com segurança na Sagrada Escritura. Está escrito só na Sagrada Escritura aqui? Não. Essa expressão, só a Escritura, é a expressão de Lutero, é a expressão dos nossos irmãos evangélicos. Nada encontra, só a Escritura. Beleza? Nós acreditamos que está na Sagrada Escritura, mas também está na Magistério e na tradição. Pode passar. Como se lê a Bíblia corretamente? Com os olhos? Não, tem um jeito. A Sagrada Escritura lê-se corretamente se for lida em atitude orante, ou seja, com a ajuda do Espírito Santo, sob cujo influxo ela surgiu. Ela contém a palavra de Deus, isto é, a decisiva mensagem de Deus para nós. Primeiro devemos realmente ler a carta de Deus, isto é, não isolar pormenores sem atender ao todo. Gente, pelo amor de Deus, cuidado com a roleta bíblica. Sabe o que é a roleta bíblica? E faz uma Bíblia. Vou tirar a palavra de Deus para mim. E aí, versículo 14. Por fim apareceu aos 11. Aí lê o versículo e só o versículo. Tira ele do contexto. Cuidado, meu. Tirar o texto do contexto, vai tá. E aí só lê aquilo dali e interpreta aquilo dali. Você sabe a história lá do pastor, né? Que ele leu errado. Ele leu na Bíblia que estava escrito, vai adultério. E ele foi adultério. Mas era um problema de pontuação. Ele leu errado. Aí você fica só com isso daqui. Eu não estou dizendo que Deus não é capaz de falar com você assim. Mas você tem que ler todo, saber todo o contexto. Senão, e você reza como que é no Antigo Testamento, né? Porque pode cair uma coisa meio estranha. Você faz assim e já puxa até o novo, né? Faz assim. Porque vai na hora que cair, né? Numa passagem que você não está muito interessado, mas você pula ela. Gente, é para ler inteira, no contexto. Depois devemos orientar esse todo para o seu coração e esperar, ou seja, para Jesus Cristo, de quem fala toda a Bíblia, mesmo o Antigo Testamento. Gente, o Antigo Testamento fala de Jesus Cristo. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Onde está escrito isso? Onde? Ótimo. Mateus tirou da onde? Aí Mateus ele tirou de outro lugar. Isaías, Antigo Testamento. Você lembra quantas vezes Jesus cita o Antigo Testamento para falar dele mesmo? Vocês não leram, estava no Evangelho de ontem, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Isso é um salmo. Jesus está mostrando que mesmo o Antigo Testamento já se falava dele. Aí você pega lá na Sexta-feira da Paixão o hino do servo sofredor de Isaías. Como o cordeiro foi levado, não abriu a boca. Nós olhávamos para ele, desvirávamos o nosso olhar porque não tinha aparência humana. Isso está escrito em Isaías, e foi o que Jesus viveu na Bíblia. Uma Bíblia fantástica, que eu gosto muito, é a Bíblia do Peregrino. Vocês já ouviram falar da Bíblia do Peregrino? Uma biblona assim, verde. Por quê? Primeiro que foi escrita por um cara só, traduzida e escrita por rodapé. Bruto. Depois, toda vez que tem um texto do Antigo Testamento, ele remete ao Novo. Então ele faz a explicação do Salmo, ele remete ao Novo. Porque a gente precisa ler assim. Portanto, devemos ler a Sagrada Escritura na mesma fé bíblica da igreja que elas surgiram. Então não é para ler por sua conta, meu irmão. É para ler na fé bíblica da igreja. Se a igreja o tempo todo interpretou a Bíblia daquele jeito, não é livre interpretação da Escritura, livre interpretação da Escritura também é coisa do Evangelho. Nós somos católicos, nós temos um tripé.
Só não vou pegar o da câmera ali, porque senão ela vai cair. Mas se eu tiro um pé ali, ela cai. Tenta fazer as coisas por sua cabeça só. É porque a igreja tem um pouquinho mais de experiência que você. Você deve ter 20 anos, a igreja deve ter 2.000. Mas eu acho que não deve ser levado muito em consideração, né? 2.000 anos. A Bíblia é a carta do amor de Deus dirigida a nós. Esse é o Kierkegaard, que é um filósofo do século XIX. Tá? Então, como é que a gente deve ler a Bíblia? Na fé da igreja. Então, galerinha que trabalha com jovem, muito cuidado, viu? Não adianta você dar a Bíblia para o jovem não, tá? Se você não ensinar ele a ler, se você não ensinar ele como ler, porque na hora que ele abrir lá e tiver escrito alguma coisa que ele vai ler e vai achar que aquilo ali é verdade e começar a fazer, a culpa é sua. E vamos dar Bíblias aos jovens. Ótimo. Beleza. E forme um bando de evangélicos. Por quê? Porque na hora que bater um e mostrar, me peça sua Bíblia aí, e mostrar que na dele também tem escrito, eu quero ver, argumentar. O cara não tem base nenhuma. O cara não tem base nenhuma. Na verdade, a primeira Bíblia que você deveria dar a um jovem é a sua vida. O Evangelho encarnado. É por isso que o caminho seria muito bonito. Primeiro dar livros sobre a vida dos santos. Porque está o Evangelho e a tradição da igreja encarnada na vida de uma pessoa. Depois você começa a ensinar a fé para aquela pessoa, para você dar a fé e a Bíblia junto. Deu para entender? A igreja católica guardou a Bíblia para ela, não deixava o povo ler, porque a igreja sabia que o povo não tinha condições de ler. A gente está no século XXI, o povo com acesso à internet, tem gente falando asneira na internet. Esses dias falaram, né? Porque eu mais respondi com essa coisa. Não, porque no Apocalipse está escrito: virão 7, e o 8º será o anticristo. Aí faz uma leitura do Apocalipse dizendo que é os papas, já consegue me provar por A mais B com os papas. Porque está escrito na Bíblia. Meu irmão, tem todo o contexto. O Apocalipse é um livro em código, foi escrito em código, era a carta que um cristão mandava para outro para falar de realidade dali. E que remete para a realidade do céu. Aí o povo, mas por quê? Está lendo a Bíblia lá. Mas eu duvido, no início disso, porque eu acho que um católico, no mínimo de decência, não ia falar que o próximo Papa ia ser um anticristo, né? Isso aí para mim tem cheiro de coisa que não é católica. Pode passar. Que significado tem o Antigo Testamento para os cristãos? O Antigo Testamento, Deus mostra-se como Criador e o sustento do mundo, como guia e educador da humanidade. Também os livros do Antigo Testamento são palavra de Deus e Sagrada Escritura. Sem o Antigo Testamento não é possível compreender Jesus. Gente, Jesus era judeu ou cristão? Jesus era judeu ou cristão? Claro, né? Cristão e depois. Ele era judeu. Como é que você vai saber de Jesus se você não entende a prática judaica? O Antigo Testamento. Não tem como. E no Novo Testamento sofre uma decisiva viragem e atinge a meta com o fim do mundo e o retorno de Cristo. Aqui o Antigo Testamento revela-se mais do que um simples prelúdio ao novo. Desconhecer a Escritura é desconhecer Cristo. Foi o que disse São Jerônimo. Gente, quem não tem um ditado feio, né? Quem não aguenta beber pinga, bebe leite. Mas você vai dar feijoada para a criança? O que vai acontecer com a criança? Morrer. Vai morrer. Para a criança você dá leite, porque ela gosta de leite. E quando ela está adulta, você dá feijoada. Deus fez a mesma coisa com o povo. Foi dando gota a gota aquilo conforme o povo ia conseguindo administrar, até o momento, está tudo pronto, diz a palavra, na plenitude dos tempos. O que é a plenitude? No tempo ápice, Jesus veio e revelou todo o resto do palmo. Deu para entender? Então, o Antigo Testamento faz parte da Bíblia, que eu de católico também, tá? Pode passar. Que significado tem o Novo Testamento para os cristãos?
No Novo Testamento consuma-se a revelação de Deus. Os 4 evangelhos são o coração da Sagrada Escritura e o mais precioso tesouro da igreja. Nele mostra-se o Filho de Deus como Ele é e como vem ao nosso encontro. Jesus é tudo o que Deus nos queria dizer. Todo o Antigo Testamento prepara a encarnação do Filho de Deus. Todas as promessas de Deus encontram em Jesus o seu cumprimento. Ser cristão significa unir-se cada vez mais profundamente à vida de Cristo. Para isso é preciso ler e viver o Evangelho. Cristo é tudo o que Deus nos queria dizer. Você quer saber o que Deus quer dizer para você? Leia o Evangelho, vive o Evangelho. Não precisa ficar procurando novidade na praça. Vive o Evangelho. Mas não adianta só ler, viu? É ler e viver. É por isso que o método de estudo bíblico do Padre Jonas foi tão aceito pelo povo. Porque qual é o último passo do estudo bíblico? Como colocar em prática na minha vida hoje. Então você faz o estudo, você tem que colocar a palavra em prática no dia. Isso te faz cristão. Ler a Sagrada Escritura significa pedir o conselho de Cristo. Outra coisa que o método do Padre Jonas faz é que por onde começa o estudo bíblico? Você sabe, no método do Padre Jonas? Pelo Antigo ou pelo Novo? Pelo Novo Testamento. Ele não ensina a pessoa a ler a Bíblia a partir do Gênesis. Começa pela primeira carta de São João, que fala do amor de Deus por nós. Aí depois ele vai, você lê a carta de São João 2 vezes, aí depois você vai para os outros cantos do Novo Testamento, e só depois que você lê o Novo Testamento todinho, você vai para o Antigo Testamento. Por quê? Na hora que você lê alguma coisa do Antigo Testamento que for de Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo vai te fazer lembrar daquela passagem lá da frente. Opa, isso aqui é Jesus Cristo. E você faz a ligação entre Antigo e Novo. Então tudo tem um porquê. Passa. Que papel desempenha a Sagrada Escritura na igreja? A igreja busca a sua vida e a sua força na Sagrada Escritura, como quem busca água no poço. O mundo tem sede de Deus. O mundo precisa da palavra de Deus. E como diz a Dei Verbi, como diz a Verbo Domini do Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, a palavra de Deus não é só a Sagrada Escritura. A palavra de Deus é muito mais do que só a Sagrada Escritura, só o texto. O povo tem sede da palavra de Deus. Além da presença de Cristo na Sagrada Eucaristia, a igreja nada honra com mais veneração que a presença de Deus na Sagrada Escritura. Eu não estou dizendo que deva acontecer, mas quando cai Jesus no chão, você já viu o desespero? Já viu o desespero? Cai Jesus no chão, neguinho, né? Fica maluco. Mas quando o padre proclama o Evangelho e você está pensando na morte da bezerra, Jesus também tem que parar o chão. Quando o padre está proclamando o Evangelho e você está conversando com a pessoa que está do seu lado, Jesus também tem que parar o chão. E deveria você ter tanto terror disso acontecer como na Sagrada Eucaristia no chão. Porque na Igreja Católica, Eucaristia e Palavra de Deus tem o mesmo valor, diz a Dei Verbi. Não é que a Eucaristia é maior, são presenças diferentes, mas tem o mesmo valor. Por isso a igreja, olha que bonita essa frase, como alguém que buscava num poço. E o que acontece num poço? Quem aqui já viu um poço de pé? Poço mesmo, poço, verdade. Você puxa a água e a água nunca acaba, porque ela sempre se renova. Você puxa, a água nova vem. Por isso, você pode ler o mesmo texto da Palavra Escritura, o mesmo texto da Sagrada Escritura, a sua vida inteira. Na Quaresma todo mundo repete os textos, mas sempre tem uma possibilidade nova. Porque quando você mergulha na Palavra de Deus, sempre você vai trazer algo novo. O Espírito Santo nos guia assim. Pode passar. Estamos contigo, viu? Estou te batendo não, viu?
Nosso Papa Emérito. Bonito, né? Gente, eu não sei o que Deus está querendo da igreja, não, quer doar Papa agora, né? O negócio está ficando difícil. 2, um para rezar exclusivamente. Né? Inclusive, essa semana, hoje é dia 2 de março, então na quinta-feira, se deu a renúncia do Bento XVI. Né? Então, foi um dia muito complicado, mas foi um dia tão. Eu fiquei tão feliz por ser igreja, tão feliz. Cada coisa, né, que aconteceu, cada gesto, cada ato. Eu fiquei muito feliz na quinta-feira de ser católico, de ver. Primeiro, botei no meu Twitter. Dizem que a igreja está morta, que a igreja ninguém está mais interessado nela, mas está o mundo todo vendo. Né? Todo mundo parado vendo. Um parou para ver. Né? Lá em Roma era bonito, gente em cima dos telhados, helicóptero passando e gente em cima dos telhados, para dar tchauzinho para o Papa. O mundo todo. Né? As grandes emissoras pararam para transmitir. Né? Isso é porque a igreja católica não tem nenhum tipo de peso, né, sobre a sociedade católica. Tá bom, porque na hora que vamos ver, fica todo mundo ali. Aí tudo, aquela coisa do Papa chegar, não sei o que, e ir a Caçada Gandolfo, ir embora, e dar tchau, a última bênção, e a gente tudo lá não para, né? E aí depois, mais tarde, quando deu 4 horas da tarde aqui, a gente ligou lá em casa para todo mundo, a passagem de armas da guarda vaticana, né, fugiu o nome das crianças, dos soldados do Vaticano lá, fugiu o nome lá. A guarda suíça passando para a polícia italiana, porque a guarda suíça é a guarda pessoal do Papa. Logo, se Bento XVI não é mais Papa, oficialmente, eles também não fazem mais a guarda dele. Então passou a guarda para a polícia italiana. Então aquilo tudo, mas depois o vídeo do cardeal Bertani lá, fechando o quarto, selando o quarto, vocês viram esse vídeo? Botando a fita com um selo lá, porque só vai entrar o Papa Novo lá. E todo. Gente, eu falei, gente, é muito bonito demais. E o mais bonito, na hora que deu 4 horas, na hora que o Papa saiu de Roma, todos os sinos de Roma tocaram. Todos os sinos. E quando deu 8 horas da noite em Roma, os sinos da Basílica do Vaticano tocaram, e aí, a imagem que foi era jovens e mais um grupo, uma centena de pessoas na Praça de São Pedro de joelho dentro da Basílica, e a imagem era do povo rezando. Então na hora que começou a tocar o sino, todos se ajoelharam, e aí jovens abraçados, chorando copiosamente, mas chorando assim, aí fala pra gente, né, que a gente que é jovem, que a gente quer um mundo liberal, que a gente quer uma fé liberal. Mentira! A gente não quer nada, a gente quer verdade. E é por isso que aqueles jovens ajoelharam lá e choraram copiosamente, porque acabava com o frutificado de um homem que nunca nos omitiu a verdade, doa que doesse. E aí o Padre Federico Lombardi, que é o porta-voz do Vaticano, falou, né, que no primeiro dia dele sem fazer nada, o que quer dizer sem fazer nada? Sem ser Papa oficialmente, o que o Bento XVI fez? Viu as notícias de como tinha sido a repercussão dessa saída, né? Leu algumas das centenas e milhares de cartas que chegaram para ele, e aí parece que tocou um pouquinho de piano. Tocou piano. O que é que ele gosta de fazer? Olha que tranquilidade do homem. E fiquei feliz que falou lá que ele levou uns 3 livros de teologia lá para ler. Olha a cabeça, o homem tem 85 anos, fazer 86. Levou uns livrinhos de teologia para ler. Tomara que continue escrevendo, né? Algumas coisas que interessa. Mas Chico, tranquilo. Falou que esses dias agora, depois que ele anunciou a renúncia, falou que à noite se escutava no quarto dele ele tocando piano. Gente, aí o povo fala, não, está saindo com pressão. Você acha que alguém com pressão vai tocar piano? Vai passar a noite tocando piano? Aí perguntaram se o Papa tinha dormido bem. O Padre Lombardi falou, não, bem, tranquilo, ciente. Ainda tirou, dá até gracinha lá no final, né? Então, falou para o povo lá de Caçada Gandolfo, estou aqui, essa vez é diferente, né? Porque agora sou Papa, mas depois das 8 não sou mais. Então tirou essa rinha aí, né?
Mas ele falou uma coisa, nesse último pronunciamento dele: me torno um simples peregrino, cumprindo a última etapa da sua peregrinação. Peregrinação para onde? Para o céu. Ele deu sozinho, deu a benção. É bom demais a igreja. Nossa. Por isso que a gente tem que acordar, levantar os braços com Deus, louvar Deus, pedir na paz. Só por causa disso. E aí, Bento 16 disse, no seu primeiro ano de pontificado, na verdade, 24/4 é o dia da posse, certo? Ele foi eleito dia 19, 24/4 é a missa de posse. Quem não leu a sua homilia, por favor, leia, é fantástico. Só quando encontramos com Deus vivo, aprendemos o que é a vida. Não há nada mais belo do que ser encontrado pelo Evangelho, por Cristo. E cada vez que nós nos debruçamos sobre a Sagrada Escritura, nós possamos encontrar o Deus vivo, mas também se deixar ser encontrado por Ele. Se você tem sua Bíblia, abraça ela. Abraça ela. O tema da aula de hoje é... Qual é o tema da aula de hoje? Deus vem até o nosso encontro. Deus veio até o Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Te agradecer pelo teu amor que veio até o nosso encontro. Mas nós queremos também te agradecer, Senhor, por ser igreja católica. Porque nós sabemos que a tua palavra, junto com o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição, nos demonstram e nos mostram o caminho certo para a nossa salvação. Dá-nos a graça, Senhor, de não somente viver, de não somente ler a tua palavra, mas viver a tua palavra em nossas vidas. Nós te pedimos isso, Senhor. Dá-nos a graça de ter a tua palavra encarnada nas nossas vidas, para que os nossos irmãos possam ler o seu Evangelho, os nossos atos, nas nossas ações, e possam assim também encontrar contigo, Senhor. É isso que nós te pedimos. É isso que nós te suplicamos. Encarna a tua palavra em nossas vidas, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.